Vá até o fim e termine, é o tema da mensagem de hoje. Terminar algo é melhor do que começar. A paciência vale mais do que o orgulho. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você tem dificuldades de terminar as coisas na sua vida? Tem algum projeto, alguma coisa que você começou e não encerrou, abandonou no meio do caminho? Não vamos falar de academia não, né, gente? Isso aqui esse assunto é delicado, né? Esse assunto é delicado. Eu estou com a carteirinha da academia ali guardada ali, esses dias eu cruzei com a dona da academia, eu e a Neiva, né, no restaurante. Pior lugar para você cruzar com quem tem academia, né? Você não está indo mais, você ainda está lá comendo, né? Mas todos nós, se formos ser sinceros, em algum momento, em alguma área, em algum projeto, em alguma situação da nossa vida, nós começamos algo e não concluímos. Parece que isso é meio que característico, não sei se do brasileiro, se em outras culturas, né, mas sendo sincero, alguns projetos, algumas coisas na nossa vida, nós começamos e não terminamos. Eu mencionei na parte da manhã, eu vou confessar aqui para vocês, viu? Não fiquem chocados aí, não queiram me apedrejar no final do culto, mas eu tenho livros que eu não concluí a leitura. Eu olho para que são livros que a leitura é tão complexa, ela é tão profunda, que é como se você fosse comer uma comida muito gordurosa, muito forte. Então você tem que ir comendo devagarzinho. E você nunca sabe. Eu compro livros muitas vezes no ímpeto, no impulso. Eu comprei 2, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já li livros de mais de 1000 páginas, tranquilo, né? Uma leitura suave. Esses 2 em especial não são tão grossos assim. Eu não os abandonei. Eu olho para eles recorrentemente, mas eu já li outros tantos, né? Então eu estou falando que às vezes eu também, naquilo que eu mais tenho prazer, eu não tenho conseguido concluir todos os meus projetos. Quer um exemplo? Nós começamos o ano com um grupo de leitura bíblica. Vou nem pedir para você levantar sua mão, porque se você está nos meus contatos, eu já vi que você saiu. Mas quando nós começamos em janeiro, que o pastor Diego criou esse grupo, um monte de gente entrou, inclusive eu. E esse eu estou rigorosamente em dia. Estamos terminando Jeremias. Amém? Quem está comigo? Estamos terminando o livro de Jeremias, para concluir até o final do ano a leitura toda da Bíblia. Acontece que eu faço leituras simultâneas da própria Bíblia. Então eu estou terminando Apocalipse. Terminando Apocalipse, esse ano eu já concluo uma das leituras da Bíblia. Mas esse grupo, em janeiro, estava tudo bem. Em março já começa, saiu número tal, saiu número tal, saiu. Se está no meu contato, eu já vi que você saiu, porque aí aparece o nome. Março, abril, agosto agora saiu mais uma turma, mas no meio do ano saiu um monte de gente. No meio do ano saiu um monte de gente. Por quê? Porque essas pessoas, e aqui não é um juízo, tá? É um comportamento. Nós olhamos projetos que nós traçamos, objetivos que nós traçamos para nós mesmos, numa linha de tempo, e de repente você olha assim, o tempo já correu. Se você não se deu conta, estamos encerrando agosto, por 4 meses chegamos ao final de 2022. Olha como é que o tempo passa rápido. Começo da pandemia já virou algo do passado. Hoje nem nos incomodamos mais. Mas quando você olha o tempo que decorreu e o quanto você conseguiu executar do seu projeto, bate um desânimo. E é aí que vem muitas vezes a desistência.
E você vai entender aonde nós queremos chegar. Ontem eu dei uma volta, estava dando uma volta com a Neiva, e tem alguns imóveis aqui em Penápolis, residenciais e até comerciais, que você vê, esse em particular é num bairro, faz muito tempo que ele está inacabado. Faz muito tempo. E é um projeto grande, 2 andares, e ele está inacabado. Não sei dizer o que aconteceu, se faltou recursos, se a pessoa morreu, se houve um embargo da obra, mas eu sei que chama a atenção. A Bíblia fala sobre isso, inclusive nos alerta: olha, cuidado, você for começar uma obra, faz as contas primeiro, para não acontecer de quando você começar, não ter recursos para terminar, e ficar inacabada, isso não seja um testemunho contra você, de que você foi negligente, que você foi imprudente. A Bíblia fala sobre isso, de maneira que interromper, abandonar, desistir é algo comum a todos nós. Em algum momento você desistiu de alguma coisa, em algum momento você começou algo, se propôs a algo, começou bem, animado, determinado, de repente não tinha mais aquele mesmo ânimo, aquele mesmo ímpeto, aquela disposição, aquele rigor de ter uma rotina para cumprir aquele projeto que você estabeleceu. Um monte de situações. O fato é que eu e você somos chamados não para ser inconclusivos, não para vivermos períodos ou projetos ou existência que se encerre por nada. Tem situações que são determinantes, impeditivas, mas motivação ou desânimo, na verdade, que nos leva a abandonar. É sobre isso que nós vamos falar. Geralmente desistimos de algo antes do fim, quando alguns princípios são negligenciados. Sim, existem princípios. Olhando para a vida de Neemias, podemos enumerar 4 deles. 1. Por que deixamos as coisas pela metade? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Se você não se lembra, deixa eu rapidamente contextualizar. Neemias é levantado pelo Senhor para retornar a Jerusalém, que havia sido vencida, o povo havia sido levado cativo, mas nessa batalha os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Muros de Jerusalém, muros das cidades traziam segurança, era o que determinava ser uma cidade segura, era que trazia para as pessoas que moravam ali e moravam em volta a relação de segurança. Olha, se formos atacados, temos uma muralha que nos defenda. Mas tinha pessoas que ficaram morando lá, mas moravam numa cidade com muros caídos. E eu fico muitas vezes imaginando o coração dessas pessoas que estavam morando em Jerusalém, nesse período, com os muros caídos. Qual era a sensação? Já não era mais uma cidade tão importante, ou que trouxesse essa relação de segurança, porque você olhava e os muros estavam caídos. Isso dizia o quê? Olha, não temos segurança. Qualquer exército que vier invade e faz conosco o que quiser. Assim deveria ser o coração das pessoas que estavam lá. E Neemias é levantado pelo Senhor para ir e reconstruir os muros. Uma grande obra, um grande projeto. E Neemias comprou essa ideia, aceitou esse desafio, e foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Assim como desafios você enfrentou, desafios você aceitou, assim como projetos você estabeleceu para a sua vida. Alguns são pequenos, são simples, singelos, fáceis de começar, fáceis de dar sequência, fáceis de encerrar. São projetos rápidos. Mas tem projetos na nossa vida que eles são eternos. Quer um deles? Casamento. Casamento é um grande projeto.
Casamento é um grande projeto executivo de relacionamento. Filhos, quando é que encerra? Me falam, você que é papai e mamãe, que tem filhos lá no Kids, ou que já tem filhos sentados aqui, quando é que para você encerrou o seu projeto paternal? Os mais velhos aqui, senhor Hermínio, quando foi? Já acabou, né? Agora não tem mais preocupação. É assim, senhor Hermínio? Não, né? Esse é um grande projeto. Não há desistência desse projeto. Esse projeto não há desistência. Nesse projeto a gente não desiste. Neemias encara esse grande desafio. Mas, à luz da experiência de Neemias, nós vamos entender esses 4 princípios que, se não forem obedecidos, vão nos levar a abandonar, vão nos levar à desistência. Primeiro é porque trabalhamos sem equilíbrio, trabalhamos exaustivamente, nos lançamos diante desse projeto, diante desse desafio, seja ele qual for, de uma forma sem medida, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias 4, versículo 6, parte B. Os homens trabalhavam duramente. Eu falei de manhã, e você provavelmente pode se alinhar a esse tipo de pensamento. Eu estou caminhando junto com a minha esposa para o 6º mês efetivo do pastorado. Eu tenho dito que pastor auxiliar é tranquilo, você não assume muitos problemas, o peso de responsabilidade não está sobre você, está sobre o pastor titular. Mas estamos caminhando para 6 meses com o pastorado efetivo da igreja, e nós, eu e minha esposa, estamos atentos, sensíveis, devido à intensidade de demanda que tem tanto completado e exaurido a agenda da minha esposa, como a minha própria. Posso dizer que a dela inclusive está mais comprometida que a minha. Agora, dentro desse contexto, nós precisamos encontrar equilíbrio para não nos levar à exaustão. Então, se você está lançado, inserido dentro de um contexto em que você se esqueceu de todas as coisas periféricas, tudo o demais, vai chegar uma hora que você vai estar exausto, que você vai estar pressionado e pode levar você à desistência. Então, para você que trabalho é importante, trabalho é bênção, mas você precisa ter tempo de descanso. Você é empreendedor, puxa, empreendedor é 24 horas, né? Empreendedor é uma coisa, não desconecta, tá? No sábado está pensando na empresa, Nazia é um exemplo, né? Corretor de seguros, madrugada o cara liga, bateu o carro, é uma coisa de louco. Eu conheço esse universo, trabalhei 22 anos. Então há de se ter um tempo em que você determina, olha, aqui eu vou valorizar a minha família, aqui eu vou valorizar o meu tempo de qualidade. Porque aqueles homens lá que estavam apoiando Neemias, os muros estavam caídos, não tinha pá carregadeira não, viu? Não tinha caminhão basculante, porque tinha que tirar um entulho, era no braço, e não é tijolo, não era tijolinho não, tinha que movimentar pedras quebradas, grandes pedras. Isso não é trabalho fácil, não é trabalho tranquilo. Se tinha pedra que estava inteira, ela tinha que ser deslocada para ser reaproveitada, mas se estava quebrada não serve para mais nada, é entulho. Tudo isso feito na força do braço. Então tem que ter equilíbrio, mesmo no contexto. Você que está servindo em ministérios, eu converso muito com a minha esposa, ela me ajuda muito, trabalhando alinhado com os ministérios, a gente olha com muito cuidado, porque alguém que serve no ministério também tem que ter um tempo em que ele vai sentar aqui para ser alimentado, em que ele vai dedicar tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos. Imagina alguém que dedica em todas as celebrações, ele está presente, em todas as celebrações ele está servindo, em momento algum eu consigo vê-lo sentado, sendo alimentado espiritualmente. Sabe o que vai acontecer?
em algum momento ele vai estar exausto. Em algum momento essa pessoa vai dizer: olha, não dou conta mais. Por isso que nós estimulamos os ministérios: olha, criem escalas, estejam aí revezando, estejam movimentando para que haja tempo para a pessoa tanto estar se alimentando, quanto ela pode estar também descansando ou dedicando à família. Isso é importante para mim. Eu dou graças a Deus porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm apoiado o nosso ministério, tem nos ajudado, porque para mim também acaba que é exaustivo. Você tem que preparar as ministrações, você tem aconselhamento, como se diz, faz parte da liturgia do cargo, mas eu preciso e você precisa ter equilíbrio. Também ignoramos a realidade da oposição. Você sabia que tem gente invejosa? Você sabia? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que é invejoso. Tem gente que quando você vê você constituindo algo, construindo algo, e eu não estou falando em aspectos físicos não, você está alinhando o seu relacionamento, você está alinhando a sua vida espiritual, você está se posicionando. O inimigo sempre envia alguém para tentar te desanimar, sempre envia alguém para tentar tirar a sua visão, sempre envia alguém para tentar te derrubar. Foi assim com Neemias, Tobias e Sambalate, dois enviados do diabo, dois enviados de Satanás. Os caras lá focados, os caras lá limpa, tira pedra quebrada, coloca pedra nova, e vamos arrumando, e vai indo, vai aquilo. Esses dois elementos, desde o começo, se posicionaram contrários. Então, se você não estiver preparado para as oposições, e todas as vezes que nós não estamos preparados para os confrontos e as oposições, se você tiver receptividade, se o seu coração for receptivo à crítica, à palavra de desânimo, você pode interiorizar ela e falar: realmente, não vou dar conta, realmente essa pessoa tem razão, eu exagerei, ou eu não tenho capacidade, eu não tenho chamado, eu isso e aquilo, e acaba que a gente desiste. Tobias e Sambalate tentaram por todos os meios, com ameaça, com artimanhas, com estratagemas. Esteja preparado, porque existe sim a oposição. Quando Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas no muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Quando você começou o seu projeto, quando você começou o seu relacionamento, quando você começou a sua empresa, quando você entrou no seu emprego, talvez poucas pessoas se levantaram para manifestar: olha, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Mas o que importa é a sua determinação, a sua visão, e quanto você tem vivido na dependência do Senhor, porque oposição, palavras de desânimo sempre vão surgir. Isso não é importante, isso não é relevante, elas existem, faz parte desse contexto que nós vivemos, mas elas não são determinantes para quem se vê dentro de um projeto executivo cujo Senhor estabeleceu para a sua vida. Essa é a grande questão. Quem estabeleceu sonhos? Quem tem trazido sonhos para o seu coração? Quem tem trazido no seu coração uma manifestação de projetos, de execução de coisas, de obras, de posicionamento? Se é o Senhor, se você tem convicção que é o Senhor que tem trazido isso para o seu coração, creia que é da parte dele. Se é da parte dele, creia tudo quanto for necessário para que isso aconteça, para que essa semente que você interiorizou, que você está gestando no seu coração, venha à realidade. O compromisso é com o Senhor. Agora, realmente vão se levantar pessoas para te desanimar. Eu mencionei, eu tenho uma filha casada. Logo que eles casaram, os dois trabalhavam. Meu genro trabalhava numa empresa de TI,
prestava serviço para o Santander, e minha filha trabalhava para uma revista, ela é jornalista. Em algum momento minha filha já assinalou, ó, tem um clima aqui. Aí a gente já arrepia o cangote aqui de preocupação, né? Pai sendo pai. Não deu outra, foi despedida, foi dispensada. Já, o coração já fica acelerado. Meu Deus, como é que vai ser a renda deles? Meu genro já aproveitou o ensejo e falou: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui também não está legal, estou sentindo que vai dar problema. Aí, gente, vou confessar para vocês, você entra naquele módulo pai super protetor, você já começa a fazer contas das suas receitas, porque você já vê a perspectiva de mais uma família que você vai ter que ajudar. Foi assim que eu experimentei a vida toda com meu pai. Meu pai morreu me abençoando. Então, acaba que aquilo que você recebe te constitui como pessoa, molda também o seu comportamento, e eu tenho esse comportamento. Se eu melhorei, ou se hoje eu tenho alguns freios, é a dona Neiva que é responsável. Que muitas vezes eu já estava lá para entrar no site do banco para fazer um Pix, nem existia Pix ainda. Eu falo: você não põe a mão, fica quieto. Fica quieto. Você não está ajudando a maturidade deles. Você não está construindo um momento em que eles precisam passar. Foi difícil para mim, viu? Não é que ela tem um coração insensível, ela é sábia. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. Meu lar tem sido edificado por uma mulher sábia, graças a Deus pela vida da minha esposa. Mas onde que eu quero chegar? Quando eles se viram sem empregos, e eu entrei no módulo de desespero, eles falaram: olha, estamos abrindo uma empresa. E essa empresa vai prestar assessoria na comunicação para outras empresas. Meu, isso não estava entrando na minha cabeça. Para mim não era nem grego, era mandarim, em braille, para você tentar entender o que estava acontecendo. Porque eu trabalhei 22 anos numa empresa, para mim a relação de segurança é CLT, carteira assinada. E eles falam: ó, nós temos um projeto. A hora que eu fui ver aquilo lá, eu falei: gente, isso não vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Deus tinha colocado no coração deles, e hoje eles estão, ó, muito bem. Eles cuidam da comunicação da Igreja Batista da Vila da Mariana, da Igreja Batista Central de Campinas, uma igreja lá no Rio de Janeiro, tem um portfólio de várias empresas, e deu certo. Eu talvez teria sido, ou fui um Sambalate, um Tobias, pelo menos mentalmente, eu fui. Então não se preocupe, é Deus que te chamou, Deus que está te levantando, você está sendo impulsionado por Deus. Não desista diante das oposições. Também porque nós desistimos porque muitas vezes nós pensamos que o esgotamento nunca vai chegar. Nós iniciamos, inclusive dentro do casamento, viu? Quando nós nos casamos, aquele primeiro momento do casamento, você encara qualquer situação. Você está pronto, você está preparado. Aí vem os anos. Relacionamento é eterno, né? Você fez um juramento lá. Até aqui, a morte você pare. Eu não sei a expectativa da minha esposa, mas já passou 40 anos, 38 de casado, mais 2 de relacionamento. A morte não chegou. A morte não chegou. Estamos juntos. Felizes. Mas o tempo vai passando, e aquele ímpeto, aquela disposição inicial, você pensa que nunca vai ter um momento de exaustão. Pode acontecer. Pode acontecer algo. Circunstâncias podem mudar, contextos podem mudar, e o esgotamento também pode chegar. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Esgotamento. Qual o segredo para você não desistir? Saber o tempo de parar, saber o tempo de se recompor. Parar, não desistir, tá? De se recompor, de se realinhar.
quanto mais longo é o projeto, é mais natural que isso aconteça. Sabe aquela expressão, fulano foi vencido pelo cansaço? Porque cansaço é algo que vai se instaurando gradativamente. Também porque tratamos o medo apenas como uma possibilidade. Você nunca teve medo diante de um desafio? Você nunca sentiu medo diante de uma incerteza? Você nunca sentiu medo diante de algo que você se propôs a fazer? Temos jovens universitários aqui na nossa cidade, na nossa igreja, aliás, deixaram famílias. Tem jovens de pais aqui desta igreja que não estão aqui, que estão estudando fora. Você está com medo, e seu filho também deve estar com medo. Medo é algo da nossa existência. Ele existe. E se você não estiver preparado, se você não se preparar para quando esse sentimento aparecer e você saber tratá-lo, qual é o teu desejo que se destaca? Eu me lembro quando nossas filhas foram estudar fora. No mesmo ano saíram as duas. Uma foi para Maringá, a outra foi para São Paulo. Não dava nem para pensar, olha, as duas vão morar juntas. Também não teria dado certo. Não teria dado certo, porque ali é cão e gato. É irmãos, são irmãos. Mas quantas vezes a minha esposa teve que, à distância, gente, isso é difícil, acalentar corações, fortalecer corações, animar corações, porque dá medo. Se dá medo para você, para mim, para nós que somos adultos, que dirá para um jovem? Medo é uma realidade, medo é algo que nós enfrentamos, e se nós não soubermos, se nós não estivermos posicionados, podemos desistir, porque não conseguimos encarar o medo. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque você talvez esteja pensando, bom, onde que essa mensagem quer chegar? Porque você está muitas vezes se conectando ou pensando nos seus projetos pessoais, na sua faculdade, na sua família, na sua empresa, no seu emprego. Tudo isso também tem relevância. Tudo isso também tem relevância. Mas qual é o maior projeto da sua vida? Qual é o maior projeto? Qual é o maior desafio da sua vida? É estar rendido ao Senhor. O nosso maior projeto é servir ao Senhor. O nosso maior chamado é sermos adoradores. Na verdade, fomos criados para sermos adoradores. Então agora eu quero te chamar para um momento de uma visão espiritual. A sua vida espiritual é um projeto de parceria. Sua vida espiritual é um projeto de parceria entre você, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque se você não tivesse decidido aceitar Jesus como teu Salvador, a despeito de ser um projeto, o desejo do Senhor, segundo a palavra, é que todos se salvem. Mas passa pelo quê? Pela sua vontade, pelo seu desejo. Deus respeita o nosso desejo, as nossas decisões. Ele pode não concordar, pode não estar alinhado com o que Ele quer fazer, mas Ele respeita. Então o grande projeto, o grande desafio, meu, seu, nosso, é viver a vida que o Senhor tem projetado para todos nós. Esse é o grande desafio. E até aqui nós falamos de questões, nós falamos de características, particularidades da desistência. Por que acontece de desistirmos de algo na nossa vida? E está também conectado com a vida espiritual. Porque em algum momento, pode ser, já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você, ou pode estar acontecendo agora.
você desistiu do projeto de Deus para a sua vida. Ou talvez você nem saiba, nem se deu conta que Deus tem um projeto maravilhoso, perfeito para a sua vida. Mas vamos ser sinceros conosco mesmo. Começamos algo numa conexão com Deus, entendendo que Ele tem algo para construir na nossa vida. Mas por que nós desistimos? Por que em algum momento eu e você desistimos desse projeto? Tem coisas, como eu disse, a questão paternal, o projeto de filiação, você não desiste. Você não desiste dos seus filhos. Você vai nos presídios, você vê mães esperando na fila para entrar para visitar o filho. Ele pode ter cometido o crime mais hediondo. A mãe está lá fora, esperando a oportunidade de ir visitá-lo. Não se desiste. Não se desiste. Mas eu e você, em algum momento, podemos estar desistindo do projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Qual a motivação? Talvez desistimos desse projeto porque nos sentimos cansados, nos sentimos exauridos. Me lembro da mensagem que o pastor Marcelo fez no culto de transição, acho que foi no de transição ou no de aniversário, do ativismo espiritual. Ativismo espiritual é um perigo, é aquela pessoa que quer fazer tudo, aceita todo o desafio, aceita, se insere em todos os projetos, e quando vê, por estar tão desgastada, ou ter tantas atribuições, lhe falta o principal: comunhão com Deus, intimidade com Deus. Quando nós perdemos a renovação das nossas forças, a reativação da nossa fé na intimidade com Deus, numa comunhão de intimidade com Deus, em geral, vamos nos desgastando, nos fragilizando e não damos conta de seguir em frente. Porque esse momento, ele se encerra daqui a alguns minutos. Você está sendo alimentado, eu estou sendo alimentado, o louvor nos edificou, tudo foi construído para recebermos algo, para nos sustentar e nos fortalecer. Mas se nada é acrescentado durante a semana, isso vai se esvaziando. E você tem responsabilidades, terça tem culto, talvez você tenha um ministério, você tem célula, você lidera a célula, você tem outras atribuições que te consomem durante a semana, e você não está tendo tempo de conversar com Deus, você não está tendo tempo de ouvir Deus na palavra. Então a grande questão determinante para a nossa análise é se estamos ou não permanecendo diante do projeto maravilhoso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E se está acontecendo conosco essas características de quem desiste, precisamos nos reposicionar, porque eu e você, o Filho de Deus, o cristão, não foi chamado para desistir. O livro de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, se ele desistir, a palavra diz que não há contentamento no coração de Deus nessa atitude. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, fala: você vai liderar o exército e vai vencer esses que nos oprimem, que oprimem o povo. Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor. Não, você vai. Ele comprou a ideia. Gideão comprou a ideia. Fez uma convocação, 33 mil homens,
se apresentaram, Deus falou: é muita gente, é muita gente. Vai diminuindo, vai diminuindo. Sobraram 300, mas bastou esses 300 que estavam em conexão, alinhados com o propósito, para que a vitória viesse. Como você está posicionado? Como você está posicionado? Porque desses 30 e tantos mil homens, alguns optaram por não ir à batalha. Foi-lhes dada a oportunidade. Os covardes voltaram. Os que eram recém-casados voltaram. E foi apresentando uma seleção. Mas aqueles 300 obtiveram grande vitória. Eles sabiam que Deus estava diante deles, que o Senhor os havia chamado. Você precisa saber quem te chamou. Você precisa saber a quem você serve. Você precisa recuperar, renovar a sua identidade espiritual. Porque senão, facilmente, você vai desistir. Facilmente você vai entender: não dou conta mais. Tem oposição. Estou exausto. Estou desgastado. Tem muita coisa. E a gente acaba desistindo. E para que isso não aconteça, como podemos ir até o fim e terminar o bem que começamos? Primeiro, pare de se justificar. Somos ótimos em justificativas, especialistas em justificativas. Não deu tempo, você não sabe o que me aconteceu, eu estava muito cansado, eu me esqueci, não tive dinheiro, não me entregaram em tempo, a máquina quebrou, o carro quebrou, ele não quis ir comigo, choveu, minha prima morreu, me deu dor de cabeça. E você acrescenta outras tantas desculpas que você conhece e que talvez inclusive você já tenha utilizado. Eu já utilizei várias delas. A grande questão é, uma coisa é você apresentar essa justificativa para o seu líder, para o seu pastor, para a sua esposa, para o seu filho. Outra coisa é apresentar justificativas para Deus. Como justificamos a nossa desistência? Como justificamos o nosso abandono? Como justificamos que estamos largando a espada para aquele que nos criou e conhece o íntimo do nosso coração? Porque sabe o que acontece em relação à desistência? Aparentemente você está desistindo de algo, ministério, relacionamento. Aparentemente você está desistindo de algum projeto, quando na verdade você está desistindo de si mesmo. Quando na verdade você está declarando para si mesmo: eu não dou conta, eu não sou capaz, não fui chamado para isso. Deus se enganou. Não era para eu estar aqui. Então, quando desistimos da caminhada, olha o que eu estou falando. Não estou falando aqui de que você deve a pastor, deve a líder, deve a ministério. Não. Você não deve nada. Toda a nossa baliza é com o Senhor. É no seu íntimo, no seu coração. A palavra de Deus diz que seja a paz de Cristo o árbitro dos nossos corações. Você tem que sempre buscar um ambiente de paz em relação à sua vida. Tem que haver paz em relação às suas decisões. Tem que haver paz em relação àquilo que você está fazendo ou aquilo que você é chamado para fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não põe na conta de Deus. Deus não se enganou quando chamou você. Deus não se enganou quando te chamou para a obra, quando te chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele. Porque uma coisa é ministério. Nem todos aqui estão inseridos em ministério. Ainda. Pelo nome de Jesus.
E graças a Deus eu vejo um mover, eu vejo busca, eu vejo pessoas se conectando e manifestando interesses em servir. Quisera que tivéssemos todos inseridos no serviço. E tem, viu? Tem um espacinho para você. Mas isso não é determinante também. A grande questão é saber, de uma forma inquestionável, todos, indistintamente, somos chamados para andar com Deus, somos chamados para servi-lo, somos chamados para adorá-lo. E tem um tempo que você pode, se você já não fez, como eu já fiz, desistir dessa caminhada. Houve um tempo que eu desisti, me afastei, Senhor, nem falei com Deus, Senhor, não quero mais. O meu comportamento traduzia minhas palavras, Senhor, eu não quero mais, não quero nem saber o que o Senhor tem para mim. Eu desisti, e foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque não me acrescentou absolutamente nada. Hoje no meu coração tem um sentimento, apesar de entender que o Senhor faz tudo de uma forma perfeita, mas como Ele respeita a minha decisão, porque quando a gente fala nada foge ao controle do Senhor, sim, o Senhor tem controle de todas as coisas, mas o Senhor não viola o seu livre-arbítrio, Ele permite a sua decisão. Então o sentimento que vem no meu coração hoje é: eu perdi tempo. E às vezes eu fico numa reflexão mental e espiritual, aonde o Senhor teria me colocado, se lá atrás eu estivesse mais sensível à voz do Espírito Santo, se lá atrás, naquele tempo, naquele momento, eu tivesse dobrado meus joelhos e perguntado, Espírito Santo de Deus, o que queres de mim? Seja o que for, eis-me aqui. Então o sentimento que eu tenho é que esses momentos em que eu desisti não acrescentaram nada na sua vida. Você não foi chamado para desistir. De nenhuma situação você foi chamado para desistir. Não foi chamado para desistir do seu relacionamento, não foi chamado para desistir de uma vida de intimidade com Deus. Você não foi chamado para desistir de nada. Deus quer terminar na minha vida e na sua vida tudo quanto Ele começou. Pare de protelar o que precisa ser feito. Nós somos uma geração de procrastinadores. O que é procrastinar, pastor? É aqueles que adiam. A gente vai adiando. Por que eu vou fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã? Por que eu preciso fazer agora se eu posso fazer daqui a pouco? Isso é procrastinar, isso é adiar. A gente vai adiando projetos. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Se o Senhor está te chamando hoje, decida hoje. Se você sente queimar no teu coração um chamado, procure alinhar-se hoje. Procure a execução desse projeto, se posicionar diante desse projeto hoje. Hoje. Não é para o dia de amanhã. Que a sua palavra, que a minha palavra, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, estou disposto. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, não sei como será, mas eis-me aqui, Senhor. Porque deixa eu falar uma coisa, é determinante. O grande problema é que nós queremos decidir à luz do nosso controle, do entendimento que eu e você vamos conseguir, de acordo com a decisão que tomamos, levar o controle e ir conduzindo a nossa vida. Não é esse o projeto de Deus. Eu e você queremos, primeira coisa, ao decidir algo, saber a questão financeira. Você olha a perspectiva de um chamado de Deus para a obra, queremos olhar a perspectiva, como é que vai ser o sustento. Não tem lógica, porque quem está nos chamando é aquele que é dono de todo o ouro e toda a prata, tudo que tem é do Senhor, e se Ele te chama, a provisão virá dEle, e se Ele te chamar e for algo testificado, você vai largar o seu emprego,
porque eu tenho um chamado para você e vou te levar para um outro momento. Senhor, mas eu trabalho, eu recebo X, meu emprego me dá uma provisão, me dá uma sustentação. É a tua racionalidade dizendo: olha, Deus não tem capacidade para me prover. E aí depois perde o emprego, você ficou sem o projeto de Deus, sem o chamado de Deus e sem o emprego. E aí vai aos pés do Senhor chorar e clamar misericórdia. Qual é o controle que nós temos? Pare de protelar o que precisa ser feito. O que tem que ser feito, o que você tem chamado, é: eis-me aqui, envia-me a mim. Foque na abundância e não na escassez. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. A questão não é o que vai perder, e sim o que você vai ganhar indo até o fim. Concordam que quando nós desistimos, nós perdemos algo? Você começou, às vezes começou um curso, foi até a metade, pagou, ou foi de graça, mas você investiu tempo, aí você abandona. O sentimento é de perda. Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro. Então, se não é para perder, vamos até o fim. Por isso que é o seu chamado, o nosso chamado, o entendimento espiritual. Volto aqui para o ambiente da reflexão espiritual. Desistir da caminhada com o Senhor, desistir de servir ao Senhor, é consolidar perdas irreparáveis. Consolidar perdas irreparáveis. Por quê? Porque o tempo que você perdeu de alinhamento com o Senhor, de experimentar da sua mão, de experimentar do seu sobrenatural, não vai voltar. Você pode vir a experimentar em outro momento, como acontece com a minha vida hoje, mas aquele tempo em que eu me distanciei, eu não consigo voltar lá. Eu falo: deixa eu fazer diferente. Então, quando nós desistimos, nós consolidamos perdas. Você começa a pagar um financiamento de um carro, de um imóvel, e se você desistir, vai ter uma implicação, você vai perder o que você já investiu. Se você desistir de caminhar com o Senhor, não imagine, pode ter a maior prosperidade financeira envolvida, pode ter um grande emprego, pode ter questões financeiras determinantes, relevantes, grandiosas. Se por conta disso você desistiu do chamado que Deus tem para a sua vida, eu afirmo categoricamente: não vale a pena. Não vale a pena. Porque se não é isso que Deus chamou você para fazer, não tem nada que substitua isso, não tem nada que compense isso. Tenha a motivação correta. Assim, quer que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você não quer desistir? Entenda, tudo o que fazemos, o teu trabalho, você está lá dirigindo o teu carro, caminhão, você está atrás de um balcão, você está na sua empresa, aonde você está, tudo o que fazemos, nós não só glorificamos a Deus no domingo, nesse momento, quando somos convidados pela equipe de louvor, nós temos que entender que tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. E se houver no meu coração, no seu coração, esse entendimento constante, renovado a cada momento, você vai entender: eu não vou desistir. Eu não vou desistir, porque o que eu estou fazendo, o que o Senhor me chamou para fazer, é para honrar e glorificar o seu nome, seja onde você estiver. Esteja debaixo da bênção de Deus. Aqui é um versículo determinante para essa noite. Estou convencido, e que você se convença, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor já completou a boa obra dele na sua vida? Você sente isso? Não. Não dá para sentir isso. Até o dia de Cristo Jesus,
o dia final, que essa boa obra há de ser completada na minha vida, na sua vida, é o dia de Cristo Jesus, não é esse dia. Então deixa eu falar uma coisa para você, essa boa obra ainda está em execução na sua vida. Você pode até ter interrompido, você não compareceu mais na presença do Senhor, você saiu da presença, mas se a boa obra começou, basta você voltar, basta você alinhar o seu coração, e não importa quanto tempo passou, não importa quanto tempo passou na minha vida, quando eu me reposicionei, quando eu me realinhei, aquela boa obra que o Senhor iniciou, um projeto antigo na minha vida, volta a ser executado. A boa obra do Senhor na sua vida não terminou. E se você está aqui nessa noite, se você veio conduzido pelo Espírito Santo a estar aqui nessa noite, é para entender: Deus não te chamou para desistir. Você não é filho de Deus para desistir. Os filhos de Deus não desistem. Os filhos de Deus que se identificam como filhos de Deus, entendendo qual é o acesso que tem à presença desse Pai, não desiste diante das adversidades, não desiste diante das oposições, não desistem diante das fragilidades, da exaustão. As nossas forças se renovam como as forças da águia. As nossas forças, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, que no tempo certo, na estação própria, dá frutos e se multiplicam, mas estão sempre fortes e verdejantes. Tudo é uma questão de alinhamento. Então, se você veio aqui, está aqui comigo nessa noite, porque a palavra fala ao meu coração, a boa obra do Senhor na sua vida, talvez só esteja começando, e mesmo que você em algum momento se desconectou, se afastou e declarou no seu coração: estou desistindo, há um chamado espiritual para todos nós, para retomarmos com o Senhor essa relação de parceria, porque a obra é dele, mas passa pelo nosso coração, passa pela nossa vontade, o nosso desejo, a nossa determinação. Sim, há um esforço pessoal, sim, há um tempo, há uma dedicação, sim, há um preço a pagar, de renúncia, de dedicação, de esforço. Você trabalha bastante, amém, mas você vai ter que encontrar um tempo para ter intimidade com Deus. Você vai ter que encontrar um tempo para se equilibrar no seu relacionamento familiar. Há esforço, sim, as coisas não mudam automaticamente, ou sem esforço, sem renúncia. Tem que ter substituição. Eu e você temos as mesmas 24 horas. Cabe a mim e a você, dentro dessas 24 horas, fazer os encaixes de equilíbrio. Mas o que é principal é estar em conexão com Deus, porque você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom empresário, você pode ser um homem íntegro, uma mulher íntegra. Se está faltando na sua vida intimidade com Deus, em algum momento você vai desistir, em algum momento você vai se fragilizar, em algum momento você vai cair. Seja o teu coração, seja o meu coração, seja o nosso coração sensível a esse chamado de uma conexão, entendendo: eu e você não somos chamados para desistir. Fiquem em pé, vamos orar. Você não foi chamado para desistir da sua fé, da sua família, da sua vida, do seu casamento, dos seus planos, dos seus ideais, dos seus sonhos. Não desista da sua igreja, não desista do seu ministério, não desista das pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus. A recompensa, a coroa, a medalha do atleta vem para aquele que completa a carreira.
a boa obra que só começou na sua vida, que o Espírito Santo só começou a operacionalizar na sua vida, ainda tem muito para ser acrescentada. Quanto você tem experimentado, quanto você tem desfrutado de uma intimidade com Deus e com seu Espírito. Quanto mais você se rende, mais você quer. Quanto mais você se entrega, mais você recebe. E se no teu coração tem vindo desânimo, sentimento de desistência, apatia, essa é uma noite de restauração e renovação, de uma palavra que te posicione e te fortaleça. Você foi chamado, você é chamado para experimentar a plenitude da presença do Senhor. Se em algum momento você desistiu, se em algum momento você entrou no seu coração o sentimento de desistência, você achou que não valia a pena, ou que você não entendeu que era um chamado para você, ou você nem sabe que tem um chamado, mas quer agora declarar: Senhor, eu não desisto do Senhor. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a estar em alinhamento pleno contigo. Se é esse o sentimento do teu coração, eu quero te chamar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você sente no seu coração algo que te impulsiona: eu já desisti muitas vezes, mas eu não desisto mais. Eu tenho ouvido palavras de desânimo que têm me levado a duvidar, mas a partir de agora eu renovo, restauro, reforço, reitero o meu compromisso com Deus, com a sua presença. Se há esse sentimento no seu coração, venha até aqui à frente, queremos orar por você. Conosco sempre estás, Emmanuel. Tem hora que você tem que agir com ousadia. Você tem que confrontar você mesmo, confrontar o seu coração, confrontar a sua carne. Porque o que tem de mais fácil para fazer na vida é desistir. Aparentemente desistir é o que tem de mais fácil. É só parar, é só abrir mão, é só dizer: olha, não quero mais, não quero fazer mais parte disso. Sim, a vida cristã é difícil. Sim, a vida cristã é conflituosa. Sim, a vida cristã é desafiadora. Mas a vida cristã é maravilhosa no sentido de que a cada dia, a cada momento, somos renovados, fortalecidos, restaurados, reconstruídos no nosso relacionamento. Você tem ouvido palavras de desânimo, palavras que manifestam para o seu coração: você é incapaz, você não vai conseguir, o que você está fazendo aqui? Não vai acontecer. Mas você está aqui essa noite para ouvir essa palavra que restaura no teu coração a confiança, a certeza de que quem te chamou para começar uma boa obra foi o Senhor. Quem iniciou essa boa obra no teu coração não foi um projeto de homens, foi o Senhor que começou essa boa obra no seu coração. E ela não terminou, ela não encerrou, só vai encerrar no dia da plenitude de Cristo Jesus. Não aceite palavras de desistência, de desânimo. Lembre-se de quem você é, lembre-se do teu chamado. Você foi chamado para ser adorador, você foi chamado como filho, filha de Deus. Em Cristo Jesus você foi chamado, em Cristo Jesus você foi restaurado,
Em Cristo Jesus você foi perdoado, curado, liberto. Diante do poder do nome de Jesus, toda a autoridade e todo joelho há de se dobrar, inclusive aqueles que têm se levantado contra você. Mas você precisa se posicionar, você precisa se alinhar e tomar uma decisão de fé, de confiança, de que aquilo que Deus tem chamado para fazer na sua vida é algo perfeito, é algo transformador. Não tenha medo, não tenha medo. Quem te chamou vai completar, quem começou vai completar. Não desista, não desista. O teu chamado é para ir adiante. Quando o povo de Israel estava diante do mar e o exército de Faraó atrás, o Senhor fala para Moisés: por que vocês estão clamando? Diga ao povo de Israel que marche. Por que você está duvidando? Por que você está parado? Você é chamado para ir adiante, para avançar. Mas o mar não se abriu. Ele só vai se abrir quando você avançar. O Jordão só vai abrir para você chegar na terra prometida quando você der o primeiro passo. Não olhe para as dificuldades, para as oposições e para a circunstância. Tão somente creia que aquele que te chamou, que começou a boa obra no seu coração, na sua vida, há de completá-la. Eu posso confiar para sempre e sempre. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo tempo de alinhamento, de sustentação, de renovação, porque a Tua palavra penetra os nossos corações, nos divide, Senhor, nos leva a reflexões e convencimentos segundo o Teu Espírito Santo, para nos posicionarmos, Senhor, para olharmos nas perspectivas da Tua visão sobre nós mesmos. Toda visão que nos derruba, todo olhar depreciativo, toda palavra de desânimo, todo posicionamento contrário, toda oposição, tudo aquilo que tem se levantado na nossa vida para nos levar a desistir do Senhor, agora nós declaramos: cai por terra, é quebrado, é desfeito pelo poder do nome de Jesus. Toda amarra da mente, toda prisão de mente, todo pensamento cativo no espírito de desânimo está vencido agora pelo poder do nome de Jesus. Você é chamado para vencer, segundo aquele que te chamou, porque Ele é vencedor. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. A Ti toda honra, glória, louvor, exaltação. Amém, amém e amém.